Olá! Como vocês viram no título do vídeo, hoje é dia da gente fazer uma comparação de livro versus série. Hoje a gente vai falar sobre o livro e a série Fim, da Fernanda Torres. E esse é um livro que eu li em 2020, inclusive já tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto essa minha resenha. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de releitura desse livro. Eu quis reler esse livro pra estar com a história bem fresquinha na cabeça, pra assistir a série. E eu desde que soube que ia sair a série dessa história, eu fiquei enlouquecida, porque esse é um livro que eu gostei muito. Se vocês viram a minha resenha, vocês já sabem que esse realmente é um livro que tem várias camadas, trata sobre vários assuntos, é aquele dramão de respeito mesmo. E com essa minha releitura, algumas coisas mudaram desde a primeira vez que eu li, então eu indico muito vocês darem uma olhadinha nessa minha resenha de primeira leitura, para vocês verem as diferenças entre a minha leitura, a minha releitura e também a série que a gente vai falar hoje. Fim vai contar pra gente a história de 5 amigos, e como o próprio nome da história diz, vai contar pra gente a história de vida desses 5 amigos, até a hora da sua morte. Não é nenhum spoiler isso, porque logo na primeira página, no primeiro capítulo, a gente entende que a gente tá ali percorrendo a vida desses 5 amigos. Que são eles, o Ciro, o Álvaro, o Silvio, o Ribeiro e o Neto. E claro que cada um tem uma personalidade completamente diferente do outro, e a história se passa no Rio de Janeiro. Esses 5 amigos se conheceram na praia, e a gente vai acompanhar a vida desses 5 amigos desde os anos 60, quando eles se conheceram, até os dias mais atuais, lá em 2014, que é a última passagem que a gente tem de tempo. O João Moreira Salles, que foi uma das pessoas responsáveis para falar um pouquinho do livro. Aqui atrás do livro tem uma frase que eu acho que define muito bem essa história, que diz assim: o título é fim, mas o livro trata mesmo é da vida. Então a premissa do livro é realmente essa, acompanhar a vida desses 5 amigos que têm personalidades diferentes e que são unidos por algumas coisas em comum que a gente vai descobrindo durante a história. E aí, relendo esse livro 4 anos depois, eu só consegui me apaixonar mais ainda pela escrita da Fernanda Torres. Eu acho essa mulher incrível demais. Eu sempre fui muito apaixonada pela mãe dela, né, a Fernanda Montenegro, desde pequenininha. Eu lembro muito bem, num momento da escola, eu devia ter, sei lá, os meus 7 anos por aí, e teve uma dinâmica na escola que perguntavam para as crianças qual era a atriz favorita deles, e eu falei a Fernanda Montenegro porque eu realmente sempre gostei muito dela, e esse meu amor passou de geração para geração, porque a Fernanda Torres também sempre foi uma das minhas atrizes favoritas, e desde que eu li esse livro eu me apaixonei ainda mais por essa mulher que escreve com uma maestria absurda. E nessa minha releitura eu consegui perceber ainda mais o quanto a escrita dela é cativante, é engraçada, é inteligente, ela é séria nos momentos que precisa ser séria, ela é sarcástica em muitos momentos, o que eu amo, vocês sabem que eu vivo por um sarcasmo. Então, pra mim, um dos pontos principais do livro é realmente a escrita da Fernanda Torres. E eu acho que na primeira vez que eu li esse livro, é óbvio que eu já tinha adorado a escrita dela, porque eu devorei o livro, porque é um livro, além de tudo, é um livro super curtinho, mas eu já tinha devorado também por conta da escrita dela, mas eu acho que dessa vez eu me envolvi muito mais com a escrita do que propriamente dito com os personagens, porque afinal de contas eu já conhecia aqueles personagens, eu já sabia pra onde a história estava caminhando. Eu li esse livro há 4 anos atrás. A história ainda estava bem fresca na minha cabeça, sabe? Esse livro é separado em capítulos sobre os personagens. Então, o livro é contado em primeira pessoa e essa primeira pessoa vai mudando conforme o capítulo. E logo no primeiro capítulo a gente tem o Álvaro com a data de nascimento e a data de morte. Então, quando eu falei pra vocês que isso não é um spoiler, é porque realmente logo no primeiro capítulo a gente já sabe que os personagens vão morrer, porque a gente tá acompanhando toda uma vida deles. E eu amo o jeito que a Fernanda Torres escreveu o capítulo do Álvaro, porque a gente tá ali acompanhando a história do Álvaro e parece que a gente tá tendo uma conversa com ele no meio da rua, sabe? Parece que a gente tá andando com o Álvaro no meio da rua e aí ele vai contando a história de vida dele
e aí às vezes ele para do nada pra falar sobre a pedra solta na calçada, que ele quase tropeçou e caiu. Então é uma coisa muito mundana e muito interessante de se ler, e eu amo esse tipo de escrita porque faz você realmente se conectar com os personagens e se conectar com a história. É realmente incrível o jeito como a Fernanda Torres faz você entrar dentro da história e parecer que você tá ali conversando com eles. E não vão achando que esse livro são sobre personagens maravilhosos, porque não são. A maioria dos personagens são completamente detestáveis, eles fazem muitas coisas absurdas, e é um livro que aborda vários temas, desde racismo, desde machismo, desde o feminismo, desde o conservadorismo também. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que esse é um livro que começa ali nos anos 60, então a gente tem toda essa evolução desses personagens dos anos 60 até 2014, então muitos deles têm pensamentos das pessoas dos anos 60, e esse livro aborda muito dessas questões em diversos tópicos, em diversas coisas, e nessa minha releitura eu consegui perceber mais ainda que foi sim uma intenção da Fernanda Torres escrever personagens detestáveis. A primeira vez que eu li, eu dei 5 estrelas para esse livro, mas dessa vez que eu reli esse livro, eu dei 4 estrelas. Isso não quer dizer que a qualidade do livro diminuiu ou que eu não gostei tanto assim do livro. Quer dizer que eu já li outros livros que eu também gostei tanto quanto, então eu resolvi dar aquela igualada. Eu tô falando isso porque muita gente viu que eu postei lá nos meus stories, Maria Clara Gazarro, que o arroba vai estar aparecendo aqui pra vocês, ou lá no meu Scooby, que eu dei 4 estrelas e vieram falar: ai, você não gostou da releitura? Não, não é isso, tá? É porque outros livros entraram na minha vida e eu resolvi colocar ele como 4 estrelas. E falando em outros livros que entraram na minha vida, antes da gente conversar sobre a série, eu queria fazer um paralelo com um outro livro que eu li esse ano, porque enquanto eu tava relendo O Fim, eu fiz muito um paralelo com Uma Vida Pequena. Esse ano eu li Uma Vida Pequena, já tem resenha no canal, vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto. E apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, são histórias completamente diferentes, eu consegui ver algumas similaridades por conta desses 5 amigos. É sobre uma amizade de um grupo de amigos, assim como O Fim da Fernanda Torres também é sobre uma amizade. E foram 2 leituras ali que eu me peguei comparando, porque são 2 leituras com grupos de amigos masculinos, homens, sejam homens gays, homens bis, homens héteros, de diferentes raças, de diferentes cores. Então, tanto um quanto o outro tem essa similaridade, e apesar das histórias não serem nada a ver uma coisa com a outra, ambos falam sobre a amizade masculina, né? Apesar de O Fim ser também muito explícito, ele é muito explícito em outras camadas. Ele é muito explícito em relação ao sexo, em relação a drogas, em relação à vida ali do pessoal do Rio de Janeiro dos anos 60, anos 70, anos 80, em relação à farra, em relação à traição, em relação a várias outras camadas que esse livro aborda. Então é um livro que eu indico pra você que tem mais de 16 anos, não acho que seja mais 18, porque eu não sei se é tão pesado nesse nível, mas sempre bom consultar a classificatória antes de você ler um livro. E enquanto Uma Vida Pequena é explícito em listas quilométricas de gatilhos. Se você tem interesse em saber mais sobre a história de Uma Vida Pequena ou ler esse livro, eu indico muito vocês darem uma olhadinha na minha resenha, porque esse livro é muito pesado em vários níveis e é realmente muito importante você saber aonde você está se metendo antes de ler Uma Vida Pequena, tá? Então por isso que esses 2 não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem essa similaridade de contar a história de um grupo de amigos masculinos com vários problemas. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a série. Eu não sei como é que eu vou falar sobre essa série, porque é uma série que ao mesmo tempo ela é muito parecida com o livro, ela também é muito diferente do livro. A série foi dirigida pela Fernanda Torres e também escrita por ela. Então ela realmente estava muito envolvida na criação dessa série, e eu acho que ela fez, mais uma vez, um trabalho fenomenal. Além dela escrever o livro, ela escreveu a série, ela dirigiu a série e atuou na série. Então, realmente, essa mulher é um fenômeno, um patrimônio histórico junto com a mãe dela. Eu sempre falo aqui sobre adaptações literárias e como, quando a gente vai adaptar uma história para um outro veículo de mídia, o importante é manter a essência da história. Então eu não me importo que tenha mudanças, afinal de contas a gente está mudando para um outro veículo de mídia,
para um outro tipo de público, e é claro que vão haver mudanças, principalmente quando a gente trata sobre um livro que é narrado em primeira pessoa. É muito difícil você adaptar um livro que é em primeira pessoa, porque quando a gente tem um narrador personagem, a gente tá ali sabendo o ponto de vista apenas dele. E quando a gente vê uma série, quando a gente vê um filme, quando a gente tá vendo ali, assistindo uma história, a gente tá vendo como terceira pessoa. Esse é um livro que eu realmente achei que ia ser muito difícil de ser adaptado. Como eu falei pra vocês, parece que a gente tá ali andando no meio da rua, tendo uma conversa com eles. Então é muito difícil você adaptar isso para um veículo de mídia. Eu acho que a Fernanda Torres fez um trabalho exemplar adaptando essa história, por mais que tenham muitas coisas diferentes. A primeira coisa que eu notei nesse livro foi a ordem, porque a série começa no fim do livro. E é muito interessante a gente notar esse paralelo, porque o nome do livro é Fim. E a gente começar a série pelo fim do livro é uma metáfora ali que a gente podia ficar aqui sentando conversando sobre horas. Então é uma das coisas que eu mais gostei. Assim que eu apertei o play na série, eu até fiquei, ué, mas isso é o fim do livro. Como é que tá começando pelo fim? E aí eu até fui ver se eu não tinha clicado no último episódio sem querer, sabe? Mas não, realmente o começo da série é o fim do livro. E esse paralelo entre o nome do livro, entre o nome da série e a série começar pelo fim é realmente muito incrível. E eu amei essa escolha, principalmente pela escolha de nome de personagem da Fernanda Torres, porque eu até falo na minha primeira resenha que existe uma personagem chamada Maria Clara. E vocês sabem o quão difícil é achar um personagem que chama Maria Clara? Não existe. Eu não conheço nenhum personagem. Sempre tem Maria, sempre tem Clara, mas nunca Maria Clara. E Fernanda Torres quis fazer essa homenagem à minha pessoa, fez um personagem para mim, chamada Maria Clara. Brincadeiras à parte, a gente tem a introdução da personagem Maria Clara apenas no final do livro. E na série ela é logo introduzida na primeira cena, assim. E eu achei isso muito legal por toda essa questão desse paralelo, de fim, começo, enfim. E esse enredo dessa personagem em si, que chama Maria Clara, é uma das principais mudanças que tem. Além dela começar no começo, ela também tem uma história, uma relevância pra série inteira, que é muito bonito, porque é como se um ciclo estivesse fechando, sabe? Ela não faz parte do enredo principal, mas ela faz parte ali de um ciclo encerrado. Não vou dar spoilers nesse vídeo, porque é um vídeo sem spoiler, mas acontece uma cena ali no começo da série que não tem no livro, e eu fiquei me perguntando por que a Fernanda Torres tinha colocado aquela cena. Eu fiquei, mulher, mas por que você colocou essa cena? E aí no final da série eu fui entender o porquê que ela colocou. Tem esse ciclo da vida. O núcleo da Maria Clara é realmente como se fosse o ciclo da vida se encerrando. E é uma metáfora muito bonita, que eu achei demais e incrível ela ter colocado. Mesmo que essa passagem não tivesse no livro. Apesar dessa personagem existir no livro, ela não existe da mesma maneira como na série. E eu adorei essa mudança que a Fernanda Torres fez pra série, porque realmente deu ali um sentido de começo, meio e fim, sabe? E é sobre a história. A história realmente é sobre ciclos da vida. E apesar dessa adaptação ser muito diferente do livro, ela também é muito igual, porque a Fernanda Torres conseguiu manter a essência da história. E essa é uma das principais coisas que eu falo pra vocês toda vez que eu falo sobre adaptações literárias, que o importante é manter a essência da história. A gente pode mudar a história, a gente pode mudar a ordem da história, a gente pode adicionar outras coisas, mas não dá pra gente mudar a personalidade dos personagens, porque são as personalidades de cada personagem que dão toda a essência, que dão toda a questão da história. Eu já falei que eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar os núcleos ali que realmente mudaram e interferiram na história, que foi a história do Ciro com a Ruth. Na série, a gente tem uma impressão ali que os dois personagens principais são a Ruth e o Ciro, principalmente a Ruth. A Ruth tem um papel muito importante na série, e no livro também, só que o núcleo dela mudou e mudou muito. Alguns dos motivos podem ser diferentes,
mas o resultado final, a mensagem final passada pra gente é a mesma. Eu vou dar o exemplo do Ribeiro também, que é um dos personagens aqui desse livro, que é um dos amigos ali desse livro. A gente já entendeu que todos esses amigos vão morrer, certo? Não é spoiler nenhum isso. O Ribeiro morre do mesmo jeito, tanto no livro quanto na minissérie. Só que os motivos pelo qual ele morre são diferentes. E isso não altera a essência do livro. Eu entendo porque que eles mudaram ali na série, porque tem um fator principal que não existe no livro, mas existe na minissérie, que interfere consequentemente na história dos outros amigos. E isso respinga no Ribeiro. E eu acho que essa foi a principal mudança, sim, que eu notei em relação à história em si. Foi esse núcleo específico que foi adicionado na minissérie. Eu acho que foi adicionado também para dar um teor mais dramático. O livro já é bem dramático, mas, né, adicionou ali um teor muito mais dramático na série. E funcionou porque não alterou a essência de nenhum dos personagens. Todos eles se mantiveram muito fiel à personalidade que eles têm no livro. Fora a atuação de absolutamente todos os personagens estão incríveis. Gente, todos eles são muito bons, sempre foram muito bons, mas essa minissérie elevou o nível de atuação deles. Eu conheço todos os atores, eu já vi muita novela com todos esses atores e já vi muito filme também com todos esses atores, mas eu sinceramente acho que Fernanda Torres, como diretora, conseguiu elevar muito a atuação de atores e atrizes que já eram excepcionais. Sério, a atuação dessa série tá uma coisa de aplaudir de pé. Existe uma cena de uma briga entre o Ciro e a Ruth. Se você lê o livro, você sabe do que eu tô falando. Que essa é a briga, é o ápice da relação deles. É o ápice da relação deles. E o Fábio Assunção é o Ciro e a Mar Celestiano é a Ruth. Cara, essa briga na série, eu não tenho nem palavras pra explicar. A atuação deles conseguiu elevar o nível da história, que já era fantástica, tá? Eles conseguiram representar muito mais a dor, o drama, a essência. A briga foi um pouco diferente. Existe toda essa questão de um novo núcleo entre o Ciro e a Ruth, que não existe no livro, que foi adicionado na minissérie, como eu falei pra vocês, que entra ali no meio da briga deles, porém a essência da briga é a mesma. O momento da história é o mesmo, e esse é o tipo de livro e o tipo de minissérie que eu indico muito pra vocês que gostam de um drama familiar, porque afinal de contas são 5 amigos, mas eles acabam meio que formando uma família, uma irmandade, aquela irmandade que quando um vai casando, o outro vai juntando, todas as esposas meio também que viram amigas, então vão formando ali uma grande família com personagens detestáveis, mas que são muito realistas. Eu indico muito vocês lerem o livro e também verem a série, porque como eu falei pra vocês, apesar de serem 2 obras muito iguais no que se propõe, elas também são muito diferentes. Eu acho que essa minissérie Fim realmente é o exemplo de uma boa adaptação, uma ótima adaptação, mesmo que haja mudanças nela. E eu não vou nem falar sobre a questão da autora estar envolvida, porque existem casos, existem milhões de casos, onde os autores, os escritores, as escritoras, as autoras estão envolvidos na produção de uma adaptação e a adaptação ser assim uma decepção. Eu não vou citar nomes, mas haverá sinais. Só joguei aí no ar. E essa minissérie prova que a gente consegue adaptar uma história e manter a essência dela, mesmo se você quiser introduzir novas histórias, novos núcleos, você consegue manter o sentimento que você leu no livro vendo a série, e eu acho que isso é o mais importante. E apesar de eu estar falando que existem tantas mudanças assim, é importante entender que todas as mudanças que foram feitas aqui foram adicionadas na história, porque tudo de mais essencial do livro tem na série. Então se você, assim como eu, gosta de ver alguma cena específica do livro representado na minissérie, pode ter certeza que vai ter
você consegue identificar cada cena. Existem cenas que foram muito mais aprofundadas na minissérie e deram um significado muito mais profundo. Algumas das passagens aqui no livro foram muito breves, afinal de contas a gente está sabendo ali do ponto de vista de cada um deles. Então alguns nem querem falar muito sobre o assunto e na minissérie é muito mais aprofundado, a gente consegue visualizar cada cena que a gente leu e tanto a série quanto o livro eu indico muito os dois, porque tanto a série quanto o livro são excepcionais e um completa o outro e eu acho que essa é a principal ideia de adaptações, seja ela uma minissérie, seja ela um filme, seja ela uma adaptação para um teatro. Adaptações foram feitas para complementar a obra original. E eu acho que essa minissérie consegue fazer isso com maestria. E é isso, gente. Essa foi a minha breve resenha de livro versus filme, com direito a experiências de releitura. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha que vem muita resenha de livro por aí. Eu quero muito saber de vocês, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam desse livro, se vocês já viram a série, se vocês também concordam comigo que foi uma adaptação primorosa ou não. Tá tudo bem você discordar comigo. A vida é assim mesmo, não é mesmo? Então me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Lembrando que se você for comentar algum spoiler, por favor, deixa o aviso de spoiler para não estragar a experiência do amiguinho. Então avisa lá que tem spoiler, pula algumas linhas e comenta ali o que você quer comentar pra gente bater um papo, tá bom? E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!